para a doutora começar. Pronto, tá gravando, doutora Gabi. Aproveitando aí o nosso encontro, né, para divulgar aí que dia 5 a 8 de setembro vai ser nosso congresso aqui no Rio de Janeiro. Está sendo preparado aí com muito carinho pela Nacional, com apoio da Carioca e todas as outras, né, claro. Não deixem de vir. E a gente já está preparando também nossos próximos encontros. Na verdade, queria até agradecer a todos, né, porque a gente conseguiu um Ibope tão bom no ano passado, que a gente ganhou toda a última quarta do mês para discutir algum tema. E aí estamos nesse que é bastante útil, né? Pode até ser um pouco restrito, porque não é todo mundo que tem interesse em oftalmologia, mas acho que o básico também todos os peritos precisam entender. Bom, vou começar a apresentar nossas palestrantes, que aí o tempo também é tanta coisa delas para falar, que é tempo do pessoal ir entrando aos pouquinhos. Doutora Ruth, me apresentar, né? Eu sou a Gabriela, presidente da Regional Rio de Janeiro, para quem não conhece, prazer. Não vou ficar me apresentando, porque o que importa aí são elas duas. Doutora Ruth Citrenbaum, o outro sobrenome é mais difícil, vou passar no primeiro, especialista em oftalmologia, medicina legal e perícias médicas, especialista em visão subnormal e reabilitação visual, pós-graduada em Direito Médico e Medicina do Trabalho, perito oficial do TJRJ, professora do curso pós-graduação em oftalmologia da PUC e da SBO. Doutora Ana Carolina Rezende, especialista em medicina legal e perícias médicas pela EBML, PM e EMB, pós-graduada em medicina do trabalho pela UNIG, curso de Direito Médico pelo EMERGE, pós-graduada em Direito Médico pela UERJ, pós-graduada em Valoração de Dano Corporal pela Universidade de Coimbra, Portugal, professora da disciplina de Perícias Trabalhistas na pós-graduação de Perícias Médicas da Unifase, coordenadora do Grupo Opto-Oftalmologia Regional do Rio de Janeiro. Muito legal quando a gente anunciou as palestrantes, né? Quase todo mundo conhece, ou a Carolina do Mundo das Perícias, vários ex-alunos, ex-residentes da RUT comentaram. E é isso. Obrigada aí a todos e vamos começando daqui a uns 3 minutinhos, né? Professor Paravegino, obrigado pela sua presença. Demais componentes da nossa diretoria carioca também, obrigada pelo apoio sempre aí. Travou de novo? Travou, não. Né? O meu? Não? Não. Na minha tela as imagens estão congeladas, mas deve ser... Acho que está todo mundo paradinho, né? Vou ficar de olho no chat, porque se tiver alguma pergunta, né, a gente vai selecionando e debatendo no final. Ótimo. Boa noite, Léo, que deixou uma mensagem no chat para todos. Então, Carol, vai se aquecendo aí, né? 8h09, acho que 8h10 dá para começar. Beleza. Vou começar, pode? Uhum. Ok. Bom, gente, primeiro queria agradecer aí o convite, né, da BMLPM, da Gabriela, que a gente estamos juntos, né, na Pós-Petrópolis e Viravolta também a gente está junto, né, uma honra estar aqui, né, já vi que tem o professor Paravegino, foi meu professor, professor Oscar, também foi meu professor, vários colegas aí, então estou muito honrada com o convite, né. A ideia foi fazer um apanhado aí do que eu acho mais importante da minha experiência em perícia, né, eu vou falar um pouquinho de exame oftalmológico, um pouquinho sobre
as doenças mais comuns, né, e tentar aplicar isso para a prática pericial, tá? Gabriela sugeriu as perguntas no final, mas se alguém quiser fazer pergunta durante a aula, não tem problema para mim não, tá? Vamos lá. Aqui eu tinha colocado meu currículo, mas a Gabriela já me apresentou, né? Tá, então eu queria primeiro falar sobre as áreas da perícia em que a gente pode fazer perícias oftalmológicas, tá? Então a gente tem a justiça do trabalho, os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, as doenças profissionais, né? Em termos de acidente de trabalho, a gente tem principalmente, a gente tem muitos casos de trauma, né, queimaduras químicas, traumas contusos, perfurações. Eu vou falar um pouquinho mais de trauma abaixo, porque como é uma coisa bastante frequente, tá, o trauma em acidente de trabalho e oftalmologia não é uma coisa incomum, então eu achei que valia a pena a gente dar uma atenção para isso aí, né. As doenças ocupacionais, que já não são mais, não são tão comuns, né? A gente tem algumas relações, por exemplo, tem algumas doenças que estão relacionadas à exposição solar, então, por exemplo, doença macular relacionada à idade em trabalhadores rurais, ou o próprio pterígio, que são doenças que são degenerativas, mas estão relacionadas à exposição solar, então pode ter um agravamento nesses casos, né? E as doenças profissionais, como antigamente tinha, era um exemplo clássico, né? Que eram os sopradores de vidro e catarata, tá? Opa. Aí aqui dentro da Justiça Civil, né? A gente tem os erros em serviços de saúde, né? Que enfim, cirúrgicos, clínicos, né? O mais comum em oftalmo são erros refrativos, né? Óculos que saiu um pouco errado, né? Tem até uma resolução do conselho que fala que até meio grau não é erro, tá? E, enfim, as outras especialidades, né? O oftalmo tem várias subespecialidades, né? Retina, córnea, plástico ocular, catarata, glaucoma, e as áreas em que mais tem processo dentro da oftalmologia, em geral, são catarata e cirurgia refrativa, que, né, que tem o objetivo de corrigir o grau, tá? Na Justiça Civil, a gente tem muito aqueles concursos públicos, né, porque tem aqueles editais, as pessoas vão e aí não passam ou porque não atingiram os níveis, né, especialmente militares, ali tem uma exigência maior, né, então, porque não atingiram os níveis exigidos nos editais, alguns até vêm, a gente pega no consultório pacientes que vêm, já pretendem cursar, né, tentar o concurso, e aí vem procurando a gente pedindo para fazer refrativa para que eles possam atender o concurso, né, e muitas vezes eles, não somente esses que fizeram refrativo ou que procuraram anteriormente, mas que vão, fazem, e aí são reprovados, e aí depois isso vira uma lide judicial e vem para a gente avaliar se realmente o que foi decidido pela banca do concurso procede ou não, né. Os DPVAT, quando você tem trauma de acidente de trânsito, né, reparação de dano, por exemplo, a pessoa estava no mercado, e aí estourou uma garrafa próximo, e aí aquela garrafa deu um estilhaço no olho, furou o olho, e aí aquilo a gente tem um processo solicitando reparação de dano, né? Eu tenho um caso desse bastante interessante, foi contra uma companhia aérea, a paciente disse que a aeromoça abriu a latinha de Coca-Cola perto dela e que o gás da latinha teria ocasionado uma lesão, tá? Ela tinha uma membrana neovascular subretiniana, que é uma lesão relacionada à idade, a doença macular relacionada à idade, na retina, quer dizer, se a gente for colocar os critérios aí de adequação para o nexo causal, não faz o menor sentido, né? E aqueles processos de medicações e procedimentos, né? Recentemente a gente tem os anti-VEGFs, que são medicações que são feitas dentro do olho para algumas doenças, como, por exemplo, edema macular, né? Ou a própria doença macular relacionada à idade, né? O edema macular na retinopatia diabética. São doenças, uma medicação relativamente nova, né, e ainda tem muita negativa, inicialmente é muita negativa de plano, e agora, e muitas vezes no SUS, ou então demora para a realização de cirurgias ou procedimentos, né, que a gente vê muito no SUS com a demora das cirurgias, de descolamento de retina, por exemplo, é uma doença que tem que ser tratada com urgência, quanto mais você demora, menor a chance de recuperação visual, tá? E aí no SUS a gente vê aquelas cirurgias que demoram
meses, e aí quando vai operar, ou opera e não resolve nada, ou então já não tem mais, às vezes até o próprio oftalmologista já contraindica pelo tempo decorrido, pelas sequelas, tá? Então a gente pega muitos casos desse tipo. Aí na Justiça Federal, novamente, os concursos, né, que a gente pega tanto na Justiça Civil quanto na Federal, né, restituição de benefício previdenciário, né, aqueles pacientes que tiveram benefício negado por algum motivo e estão requerendo a restituição do benefício, tá? E o oftalmo, nesse ponto, tem uma particularidade, assim, é interessante porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer, eu falei, poxa, federal vai ser tranquilo, porque oftalmo é minha área, federal é praticamente avaliar incapacidade, então vai ser tranquilo. E, assim, eu acho esse tipo de perícia em oftalmologia bastante complicado, porque você, na avaliação da acuidade visual, você precisa do auxílio do examinado, né, no caso do autor aí. E tem muita simulação, tá? Então, é bem complicado, porque... Gente, tá tudo certo. Alô? Oi, a sua apresentação sumiu, ela tá aparecendo, mas parece que a do Dr. Marcos começou a aparecer também, não sei por quê. Pois é, e agora entrou uma mensagem aqui para mim. Eu não sei. Tenta retomar a sua apresentação, porque eu também nunca vi isso. Eu não mexi em nada. Será que não é melhor? Será que ele não consegue fechar dele? Dr. Marcos? É que provavelmente do seu deve estar com uma pausa. Quando você vem aqui no Google, na conferência, deve estar com uma pausa. O meu? Isso, o seu, porque ele atravessou na sua frente. E aí, como é que... tá, tirei a pausa, é isso? Tomara a apresentação. Vê se foi agora. Exato, foi. Beleza, vamos lá. Tá, vou voltar aqui, peraí. Bom, então, voltando a falar da questão da simulação, né, a gente tem muita simulação aí, tanto para aferição de acuidade visual, quanto quando eles fazem o campo visual. E aí isso dificulta bastante, tá? Às vezes eu tenho um trabalhão, porque tem vários médicos que meio que vão embarcando, e aí vem aquele monte de laudo favorável, e a hora que você vai olhar com calma, assim, não tem uma lesão anatômica que justifique aquela visão, você vai ver os exames, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês de campo visual, você vê que o campo visual, por exemplo, não é fidedigno, e aí para você explicar, conseguir rebater toda aquela documentação contrária ao que você está vendo ali, né, fica bem complicado, tá, mas, enfim, também é um tipo de perícia bastante comum, né, concessão de aposentadoria por invalidez, tá, a gente pega bastante, infelizmente, eu tenho pego bastante, muitas perícias que eu até acho que os segurados deveriam ter tido direito à concessão do benefício, não tiveram, tá? Hoje, por exemplo, eu peguei o glaucoma, ele é uma doença complicada, porque até as fases terminais, o paciente pode ter 100% da visão, só que ele tem um acometimento de campo visual que é incompatível com o trabalho, tá? Então, hoje, por exemplo, eu peguei um paciente relativamente novo, ele já tinha perdido um olho, teve glaucoma, depois teve uma úlcera, e aí acabou perdendo aquele olho, e no outro olho ele tinha um glaucoma avançado, ele fazia 100% de visão, ele trabalhava como diarista, quer dizer, é uma atividade que seria compatível com a visão monocular que ele apresenta, só que na hora que você vê o campo visual, ele tinha 10, 20% de campo visual, numa visão monocular, isso aí é aposentadoria por invalidez, infelizmente ele veio para assim, infelizmente, assim, vai ser tardio, né, mas eu vou conceder vou sugerir, né, que o juiz conceda o benefício, tá, mas é o tipo de caso que, é um caso que não deveria nem chegar na justiça, né, deveria ter tido uma outra resolução antes, tá. Agora eu vou falar de duas perícias de trânsito, perícia criminal, não tenho experiência com nenhuma dessas duas áreas, tá, perícia de trânsito, o oftalmo é bastante importante, né, eu até vou botar aqui alguns critérios do Detran, se interessar para alguém, depois até se vocês quiserem essa apresentação, eu estou disponível para mandar, tá, mas não tenho experiência, né,
E perícia criminal, às vezes um erro médico que pode virar um erro criminal, uma perícia criminal, né, ou essas perícias todas de agressão e tal, eu não tenho experiência, são 2 tipos de perícia que eu não faço, tá? Então, aqui, eu vou falar um pouquinho, vou tentar não me alongar, né, porque estamos falando para médicos, né, mas, assim, eu queria sistematizar um pouco, porque apesar de parecer uma coisa muito óbvia, assim, talvez para a gente, não sei, as partes do olho e tal, mas eu tenho muito processo que você vê que, primeiro que os advogados, eles tentam inventar 1000 coisas, né? Uma coisa que eu pego com muita frequência. A gente tem a uveitis posterior, que é a retinopatia por toxoplasmose, é a mais comum, que faz umas cicatrizes grandes no olho. Eu botei foto aí mais à frente. E, com frequência, os advogados colocam lá que teve um trauma químico, por exemplo, e aí fez uma lesão daquela, né? Não tem como, se vocês... Por que eu botei a foto da máquina fotográfica aí e fiz questão de falar um pouquinho da anatomia do olho? Porque o olho, ele é um órgão compartimentado, né? Para você fazer uma lesão posterior, por queimadura, por exemplo, você tem que fazer lesão das estruturas anteriores, porque senão você não tem como chegar lá. Um trauma contuso, por exemplo, você até pode ter um trauma contuso, e aí, fechado, e aí você fazer um descolamento de retina que é posterior, mas também, obviamente, vai ter que ser um trauma de alta energia. Não dá, por exemplo, para você sentir o gás do refrigerante, como eu falei, e achar que com isso você vai fazer uma lesão posterior no olho, tá? E aí, uma outra coisa que eu gosto muito do exemplo da máquina fotográfica, e eu falo muito para os meus pacientes, é que para que o olho funcione, o olho ele tem um eixo, né? E o eixo vai da córnea, que é a estrutura mais externa, né? Tem a pálpebra, óbvio, antes disso, mas falando das estruturas internas do olho. Tem a córnea é a estrutura mais externa e a retina é a mais interna. E aí a gente tem o eixo visual ali. Para que a visão funcione, você tem que ter todas as estruturas do eixo funcionando. Então, o que a gente costuma falar para os pacientes? Olha, a córnea é como se fosse a lente da máquina, o diafragma da máquina é como se fosse o cristalino, e a retina o filme da máquina, né? Então, se alguma dessas estruturas não está funcionando, né, e o meio disso aí, você não vai conseguir ter a visão, tá? E, assim, é muito importante quando a gente pensa no olho, pensar nisso, nessa segmentação, para a gente começar a conseguir fazer um raciocínio clínico, tá? Aí aqui só para ter uma noção do que é o segmento anterior e posterior, né? A gente tem anterior, a esclera, a córnea, a íris, o corpo ciliar, o humor aquoso, que preenche a câmara anterior, e o cristalino, né? E o posterior, a gente tem a coróide, o humor vítreo, retina e membrana de Bruch. Então, só para a gente ter uma noção do que poderia estar mais relacionado a questões anteriores e posteriores do olho, tá? Aqui eu vou falar brevemente o que é um exame oftalmológico completo, tá? Isso aí é outra coisa que eu fico meio brava às vezes, porque a gente tem que, na hora de vir um laudo, né, os colegas emitem laudos, mas eles não fazem o mínimo que é isso aí. E aí, com frequência, a gente perde informações importantes da época, né? Outra coisa que acontece, muitas vezes complica em cirurgia, e aí um dia não botou a pressão, outro dia não botou a refração, e aí na hora que você vai fazer uma análise de prontuário, ele está incompleto. E esse é um dos nossos maiores problemas, porque na maioria das vezes o que a gente não vê o erro em serviços de saúde. O que a gente acaba vendo são prontuários mal elaborados que dificultam a defesa do próprio médico, tá? Então, eu queria... acho que isso aí é bastante importante. Se tiver algum oftalmologista aí que opere, que atua na prática clínica, eu acho que é uma coisa para se levar em consideração, tá? Então, a refração é o exame de grau, né, para que a gente consiga colocar os raios adequadamente sobre a retina e melhorar a visão do paciente. A biometria a gente faz na lâmpada de Fenda, que é esse aparelho ali em cima, que é como se fosse um microscópio, ele avalia a parte anterior do olho, tá? A tonometria é a medida da pressão intraocular e a fundoscopia é a avaliação do fundo do olho. E é importante que a gente, tanto num laudo pericial, se você não for oftalmologista, que você tenha acesso às informações, e se você for oftalmologista, que durante o seu laudo, que no seu exame pericial, no seu laudo pericial, que você apresente isso, tá? Outras coisas importantes é o exame externo ocular, vai avaliar a alteração morfológica visível ao olho nu, então você vai ver lá se tem uma cicatriz, né, se tem perda de cílios, se tem um abscesso, coisas desse tipo. A pupila, né, trauma com frequência pode dar ou desvio pupilar, ou a pupila não mexe, né, pode passar a não mexer ou ficar dilatada, então isso pode ser um sinal indireto de trauma, tá?
A avaliação da motilidade ocular extrínseca, né, que é o estrabismo, ver se a pessoa consegue mexer o olho em todos os sentidos. Esses 3 aí, qualquer médico consegue fazer sem uso, sem necessidade de aparelhos específicos, né? E o teste de visão de cores, que é para detectar a descromatopsia, né, que é o distúrbio de visão de cores. Então, aqui, eu coloquei aqui, porque é uma coisa que a gente fala, acuidade visual, mas a gente nunca para muito para pensar o que é a acuidade visual, tá? Então, assim, a acuidade visual representa o inverso do ângulo visual, ou seja, a menor distância angular entre 2 pontos que podem ser vistos como separados. E ela também é a menor imagem retiniana percebida pelo indivíduo, tá? E aí ela tem aqui, a gente tem a tabela de Snellen, né? Eu coloquei aqui a tabela para vocês terem, porque às vezes os colegas ficam em dúvida, isso é quanto e tal, tá? Então, aqui a tabela de Snellen na forma clássica, né? E aqui ao lado, como que a gente faz isso em termos de decimais, né? Então, o 20, 25 seria 90% da visão, 20, 60, 40%, né? E aqui, na terceira filinha aqui, a porcentagem para a gente ter um comparativo. Então, aqui, vou falar um pouquinho de erro em serviço de saúde, que é um dos tipos mais comuns de processo em oftalmologia, acho que talvez interesse, que eu acredito que vários colegas façam, né? A gente tem que diferenciar o resultado adverso, né, que é quando o médico fez tudo o que tinha que fazer, mas mesmo assim não teve o sucesso pretendido, né? Por exemplo, um descolamento de retina, às vezes você faz, cola a retina, mas ela não está mais funcional. A gente nunca vai saber como que o olho vai responder num caso desse, tá? Ou você vai fazer cirurgia de catarata, é bastante comum ruptura de cápsula posterior. Então, tá, é uma complicação descrita na literatura. As endoftalmites mesmo, que elas acontecem, são raras, né? São muito graves, tá? Com frequência a gente tem a perda visual, apesar de todos os esforços empregados, mas estatisticamente podem ocorrer nas cirurgias, especialmente as intraoculares, tá? O acidente imprevisível, que quando você tem um resultado lesivo, incapaz de ser previsto ou evitado, né? Por exemplo, aqui eu não coloquei uma avaliação ocular, mas um choque anafilático, digamos que você vai fazer uma cirurgia, né? E aí fez lá precisou fazer uma sedação, alguma coisa, o paciente evoluiu com problema, nesse caso não é hoje especificamente, mas está relacionado, né? E o resultado incontrolável, por exemplo, um glaucoma terminal. A gente fala, por exemplo, eu sou especialista em glaucoma, né? Faço a parte clínica, e o glaucoma, a gente fala que tem o glaucoma do bravo, né, e do manso. O do manso todo mundo trata, do bravo ninguém trata. Então, assim, é um paciente que, apesar de todos os esforços empregados, ele vai acabar evoluindo, tá? Isso aqui, voltando, eu trabalho bastante, eu atuo bastante como assistente técnica de oftalmologia para oftalmologistas, e, infelizmente, tem muitos... Por que eu achei importante colocar isso aqui, né? Porque tem muitos colegas que acabam colocando como má conduta o resultado adverso, tá? E não dá para... e aí você acaba condenando, né? Não é a gente que vai decidir, obviamente é o juiz, mas injustamente um colega, tá? Queria falar um pouquinho também sobre o dever de informação, né? O profissional liberal, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, são direitos básicos do consumidor. A informação é adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, preço, bem como sobre os riscos que apresentem. E danos causados pela falta de informação ou informação defeituosa devem ser indenizados pelo fornecedor, independentemente de culpa, tá? Eu tenho eu vou falar a seguir sobre a perda de uma chance, mas é um caso que se adequa às duas coisas, né? Quando a gente faz cirurgia de catarata, a gente pode colocar uma lente simples, a gente pode colocar, por exemplo, uma lente tórica, que corrige o astigmatismo, a gente pode colocar a gente pode botar um monte de lente, mas, digamos, a lente multifocal que corrige a visão para longe e para perto, né? Teve um médico que era um cirurgião bastante renomado, que foi processado no Nordeste por perda de uma chance, porque a paciente alega que não deu a ela a opção de botar uma lente multifocal, tá? E isso acaba caindo também no dever de informação, porque na hora que você vai apresentar uma lente, você tem que dizer o que acontece e tal. E mesmo as multifocais, por exemplo, apesar delas serem muito boas, né, tem pacientes que podem ficar vendo halos, ter uma maior dificuldade. Então, é bastante importante que, por exemplo, pacientes de refrativa, no início podem ficar com uma dificuldade de visão,
né, e vão ficar com o olho seco ao longo do tempo. Então, é aquela questão do termo de consentimento informado, sempre fazer um termo, evitar termos genéricos, né, botar o termo quanto mais detalhado possível, né, e a gente, como perito, também avaliar isso quando for fazer o laudo, né, realmente esse paciente estava efetivamente informado, o que está constando no termo de consentimento, né, tá, ou na evolução, seja lá o que for, né. E aqui a perda de uma chance, né, que considera que aquele que perde a oportunidade de proporcionar algum benefício ou evitar algum prejuízo a alguém responde por isso. Tem sido muito utilizada na aferição da responsabilidade civil dos profissionais liberais. Normalmente, esses profissionais assumem a obrigação de meio e não de resultado. Devem empregar todas as medidas que estejam ao seu alcance para alcançar o resultado, mas não podem garantir a existência do resultado. Oftalmologia de meio, né? Os tribunais entendem que o profissional é responsável pelo prejuízo que causou ao perder a chance se agiu com negligência, né? Então, nesse caso, teria que ter culpa, né? Aí aqui eu botei para vocês uma decisão na qual isso foi abordado, tá? A questão da perda da chance se afigura na situação fática definitiva de perda da visão de olho direito, que nada mais modificará, visto que o fato do qual dependeu o prejuízo está consumado. Por não oferecer ao autor o socorro tempestivo por meio de uma intervenção médico-cirúrgica que lhe proporcionasse, ao menos, possibilidade de sucesso e salvaguarda de sua visão. É aquele tipo de caso que eu falei lá no início, desses pacientes que precisam ser operados de urgência, né, ou pacientes, às vezes, precisam de uma cirurgia de glaucoma também, e acabam não sendo operados e vão evoluindo até um ponto que não tem mais solução, tá? Coloquei aqui sobre o dano, né, então, para a gente ter a existência do nexo entre o traumatismo e o dano, a existência do nexo causal entre o traumatismo e o dano é indispensável para o ressarcimento deste, né. Aí eu coloquei a definição de dano material, moral, e aqui eu queria falar um pouquinho sobre o dano estético, né, o olho, ele acaba sendo bastante importante em termos de dano estético, porque fica na face, né, então, tem aí até aquela frase, né, que é bem bonita, que os olhos são a janela da alma, né, tá ali pra gente o tempo inteiro, então acaba sendo bastante importante, relevante em termos de dano estético, tá? Aí que eu coloquei alguns exemplos para vocês verem, tanto de doenças oftalmológicas como de dano estético, né? Aqui na esquerda a gente tem uma corectopia, que é o desvio pupilar, tá? Pode ter sido causado por várias coisas, pode ser congênito, pode ter sido derivado de um trauma, pode ter sido derivado de uma cirurgia, né? E estou falando da corectopia em geral, tá, gente? Esse caso aí eu nem sei exatamente. E, enfim, e ainda tem a questão, você vê, esse aí é um olho claro, então vai ficar muito mais evidente do que se a gente estivesse vendo um paciente com uma íris escura, né? Que aí, nesse caso, quanto mais escura, menos visível é, tá? Infelizmente, esse paciente já tinha um olho bem claro, aí fica saltando, né? Aqui no canto direito, em cima, a gente tem um paciente com uma atrofia ocular, tá? E automaticamente um olho fica menorzinho que o outro, cai a pálpebra, né? Esse aqui, apesar de ser um dano estético importante, tá? Às vezes é até melhor nesse caso, porque a gente coloca uma prótese ocular, as próteses hoje em dia são ótimas, então, geralmente, quando eu cito esse tipo de dano nas minhas perícias, eu coloco, por exemplo, esse aí que seria um dano grau 3, 4, né, com possibilidade de melhora aí para 1, ou até resolução de 1, né, porque nunca vai ser o dano estético 2 aí, porque a gente pode, botando uma prótese ocular, a gente vai melhorar muito a estética do paciente, né. Estrabismo, tá, alguns têm indicação de tratamento cirúrgico, outros não, né, então depende, tá, e aí quando a gente, obviamente também, quando a gente pode fazer a cirurgia, tá indicada a cirurgia para o tratamento do estrabismo, a gente consegue melhorar o dano estético, né. Aqui embaixo à esquerda é um ectrópio, né, dá para ver que é um paciente idoso, né, isso aqui a gente faz uma cirurgia de pálpebra e consegue melhorar bem, tá. Nesse caso aqui é mais pelo envelhecimento, mas a gente pode ter alguns traumas, algumas queimaduras que podem fazer isso aí, tá. E aqui é uma ptose, provavelmente, a gente não tá vendo mais nada aqui, provavelmente uma ptose congênita, né, isso aí é uma outra coisa que acontece, às vezes o cara tem uma ptose congênita e aí fala que teve um trauma no trabalho, ou que
enfim, usou uma medicação e causou, artista não falta, né? E aí uma das coisas que é legal a gente pedir nesses casos é pedir fotos antigas do paciente, tá? Que às vezes a gente, nessa aí, a gente consegue ver que tem um dano anterior ao da alegação. Falando ainda de danos, né, a gente eu botei aqui as tabelas que eu costumo usar, né, a minha preferida atualmente é a tabela nacional de incapacidades, tá, tem o baremo europeu, temos a tabela DPVAT, que nos casos de acidentes de trânsito é que eu uso, a tabela da SUSEP, que a gente sabe que foi revogada, mas os advogados sempre pedem e eventualmente eu acabo usando, e a tabela fundamental de indenizações, que é uma tabela bem antiga, mas eu acho ela fácil de manusear, eventualmente eu acabo usando ela também. Eu botei aqui um exemplo da tabela nacional de incapacidades, né, quando a gente vai avaliar a acuidade visual, o dano em relação à acuidade visual, né, sempre tem um cruzamento, porque como a visão é binocular, né, a gente tem que ver qual é a visão do outro olho, não vale a pena para valorar o dano, porque obviamente se você tem um olho perfeito e perde você vai ter, aqui, que seria o caso aqui, de 23% a 27% de incapacidade, tá? Agora, se você tem um olho que já tem 0, menos do que isso, não está nem aqui, mas sei lá, digamos que você já tem o 0,5 e vai perder o outro, obviamente, isso aqui vai ser maior, essa incapacidade vai ser maior do que aqui. Então, o que você tem que ver? Você tem que ver qual é a visão de um olho, qual é a visão do outro e fazer tipo um XY, né? Então, se tem uma visão de 1 a 0,7% de um lado e a visão é 0,4% do outro, então essa incapacidade vai estar entre 4% e 5%, tá? E aí faz o cruzamento, tá? É importante saber que a perda da visão de um olho, né, ela causa perda da visão de estereopsia. A visão de estereopsia é a visão de profundidade. Então, esses pacientes, por exemplo, na hora de pegar um objeto, eles ficam com mais dificuldade de calcular a distância do objeto, tá? Isso aí, quanto mais velho o paciente é, maior a gente vê a dificuldade dele se adaptar nessa perda. Quem nasceu sem um olho, sem enxergar, que seja, né? Leva isso numa boa e tudo bem. Uma pessoa que perde um olho com 60, 70 anos, ela vai ter uma dificuldade maior de adaptação, tá? Com o tempo, isso se resolve, né? É aquela questão da perícia que sempre também tem a questão de valorizar as queixas, né? Mas a tendência, obviamente, existe uma perda. E esses pacientes, por exemplo, para trabalhar em altura, risco de acidente e tal, são contraindicados, tá? Eu não vou falar muito sobre essa parte aqui, porque a gente conversou, né, ela falou que vai falar sobre visão subnormal e tal, mas só a visão monocular, né, está muito em voga, porque teve essa lei agora de 2021, que passou a classificar a visão monocular como uma deficiência sensorial do tipo visual, e aí brota perícia em função disso, porque eles passaram a ter uma série de direitos, né, estão pedindo tudo, então aposentadoria antecipada, vagas em concursos públicos como deficiente físico, isenção de imposto de renda, isenção de OF, PI, PVA, ICMS na compra de carro novo, enfim, tem uma série de benefícios, então volta e meia tem chega um pedido desse para a gente. Aqui aquela tabelinha que eu falei para vocês do Detran, tá? Que é só uma questão de olhar, né? Às vezes vem para a gente, o que acontece é que muitas vezes, dependendo, vocês podem ver que vai mudar, né? Vou botar aqui a outra. De acordo com a categoria que você está dirigindo, quanto maior a categoria, mais estrita é o pedido a exigência do Detran, em termos visuais, tá? Então, por exemplo, as categorias C, D e E são incompatíveis com visão monocular, tá? Que são geralmente profissionais e carros maiores, né? E aqui os carros de passeio você consegue fazer mesmo tendo visão monocular. Então, isso aí é bastante importante na hora de você avaliar. Eu botei fiz hoje uma dessa, né? Ele foi um azar danado. Ele era motorista de caminhão, e ele estava dirigindo e corrigiu com outro carro e o espelho quebrou do retrovisor e aí um caco de vidro entrou no olho dele
e perfurou um olho, ele teve que fazer um transplante de córnea, ficou com um astigmatismo super alto, está com visão de vultos em um olho, um paciente de baixa escolaridade, com um acidente de trabalho, ele tem baixa escolaridade, já tem uns 60, agora está com 60 anos, não me lembro se foi quando foi o acidente, mas foi aposentado por invalidez, tá? E aí, obviamente, botar no contexto, né? Se ele fosse um professor, por exemplo, já não aconteceria a mesma coisa. Aqui é a perimetria, tá? Vou falar um pouquinho dela, porque ela, Ruth vai falar também, eu imagino, porque ela é um dos critérios para cegueira legal, então vira a volta ao TME, a gente tem isso aqui, tá? O campo visual é uma ilha de visão, é como se eu olhasse, imagino que você olhando por cima, uma ilha de visão rodeada por um mar de escuridão. E é uma porção do espaço em que os objetos são simultaneamente visíveis quando se fixa o olhar numa determinada direção, tá? E aí a gente tem os limites externos, a gente tem 60 graus de campo visual superior e nasal, 80 graus inferior e 90 temporal, tá? E aí, na avaliação binocular, a gente vai ter uma sobreposição horizontal, né, entre os olhos, considerando o campo medial e o campo temporal, tá? E aí é por isso que muitas vezes aí você fala, isso é um questionamento muito comum de advogado, mas perdeu um olho, então tem perda de 50% da visão, não por causa do campo visual. Sendo assim, o outro olho acaba compensando, tá? Aqui é uma imagem de um campo visual computadorizado, a gente usa principalmente para glaucoma, tá? Eu coloquei aqui, porque se vocês olharem na parte superior esquerda aqui, tá escrito assim, nome, e aí vem uma série de itens ali, tá? Eu queria chamar a atenção para isso, porque isso é uma coisa que os médicos que não são especialistas em oftalmologia acabam não prestando atenção. Ele é um exame que ele tem índice de confiabilidade. Se o índice de confiabilidade, por exemplo, se o índice de confiabilidade não for bom, esse campo, ele muitas vezes é imprestável, tá? E quando eles querem fazer simulação, eles simplesmente não apertam o botão. Como é que é o campo visual? O paciente fica posicionado num aparelho, tem uma cúpula, e nessa cúpula tem uma luzinha, essa luzinha vai aparecendo em diversos pontos. E cada vez que o paciente vê esse ponto, ele aperta o botão. Se ele não quiser, ele não vai apertar o botão. E aí, quando eles estão mal intencionados, eles às vezes não apertam o botão. E aí, o que a gente vê nesse caso? A gente vê os falsos negativos, que eles deveriam ter apertado o botão e não apertaram. Ou então, perda de fixação. Ao invés de ele ficar olhando naquele ponto que ele precisa olhar, ele fica roubando, né? E isso aí também pode acontecer, às vezes, quando ele quer passar em concurso. Ele faz o contrário, ele não está vendo, mas ele aperta mais vezes, e aí o aparelho vai denunciar isso. Então, é importante a gente avaliar isso, porque muitas vezes o campo não é compatível com aquele exame. Então, se você não avalia o índice de confiabilidade e está fora, você está usando um dado que é realmente imprestável, tá? Aí aqui a gente tem comprometimento difuso e localizado, né? Por exemplo, se você tem uma cicatriz retinocoroidite, que é no fundo do olho, você vai ter um comprometimento localizado, tá? Se você tem uma catarata, você vai ter um comprometimento que vai causar uma opacidade, você vai ter um comprometimento difuso, tá? E aí você tem, eu não vou me aprofundar muito aqui não, tá? Mas assim, é importante que a gente tenha os meios transparentes para que funcionem, né? Você tem a correlação inversa entre a região da retina e a região do campo, então quando a lesão na retina é superior, você vai ver, ela vai aparecer inferior no campo e vice-versa, e direito, nasal e temporal, tá? E também tem que ter uma correlação entre a topografia das vias ópticas e o campo visual. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu botei um caso clínico só para ilustrar, tá? Um paciente que era um autor, né? Inspetor de fábrica, estava com glaucoma em tratamento regular há vários anos, tinha uma visão de 10% no olho e 100% no outro, uma pressão controlada, aí você vai olhando até aqui e você fala, poxa, ele tem total condição de trabalhar, só que ele tem uma escavação de 90% de cada olho por causa do glaucoma. A hora que você vai olhar lá, o campo dele é completamente preto, já foi melhor, né, que é o de baixo, que está mais branquinho aqui, e a parte de cima, ele teve uma evolução do campo. Tá, inspetor de fábrica, uma área que tem risco, provavelmente tem que se deslocar várias vezes, etc, e tal, um trabalho mais braçal, não tem condições de trabalhar, tem que ser aposentado, tá? Aqui são as vias ópticas, né, e aí a gente tem desde o olho até o córtex cerebral, e dependendo da lesão que a gente tiver, na altura que ela tiver, ela vai repercutir de maneiras diferentes no campo visual, tá? Aí aqui um campo visual normal, aqui quando você tem uma lesão só de um olho, quando heminopsia heterômina bitemporal, quando você tem uma lesão que é asmática, por exemplo, aqueles adenomas de hipófise e tal,
e aí vão tendo várias, tem uma série de lesões que podem ocorrer. Enfim, falar um pouquinho do senso cromático, né? A percepção das cores é o resultado de uma sensação visual causada pela absorção dos fótons pelos pigmentos dos cones da retina, tá? O normal é você perceber a cor branca através dos 3 tipos de cones, que é o vermelho, o verde e o azul, tá? E aí, o tricromatismo anômalo percebe a luz branca com proporções anômalas. O dicromatismo só aparece em 2 cores. O monocromatismo é branco qualquer um dos estímulos, tá? E aí aqui são os tipos, né, prótos, deuteros e tritos. E não vou me aprofundar nisso também, mas assim, isso aqui é uma coisa que vem muito para a gente quando é concurso, tá? Porque a gente tem os daltônicos, né, que aí são realmente uma deficiência completa de cor, né? Tem outros que têm uma visão mais leve, tipo verde e vermelho, tá? E também tem algumas doenças, tipo doenças do nervo óptico, que podem causar alteração da visão de cores, tá? Então, aí a gente faz um teste que se chama teste de Shihara, todo mundo já viu, já fez alguma vez, que é aquele de ficar vendo as bolinhas, os números nas bolinhas coloridas, né? E ele tem tipo um gabarito. Aí a gente faz o teste, aplica o gabarito naquele teste, e aí a gente vai ver qual é a deficiência, tá? Isso aí também é um negócio que o advogado questiona muito, porque você fez ali na hora, né, e eles falam que não sei o quê, mas infelizmente, assim, fica difícil é diferente quando você pega um exame de imagem, que eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, várias retinografias, e aí você olha e fala, realmente é isso, tá? E aqui você tem os tipos de defeitos, né, vermelho e verde, 1, 2, e o azul amarelo, tá? E aí os testes que a gente tem, né, você pode fazer uma triagem, você tem como diferenciar, dependendo de como for congênito adquirido, avaliar a severidade do defeito, aí tem o Ishihara, tem um teste de não sei quantas, como se fossem plaquinhas, que você já vai ficando bem mais suave, né, isso aí também é utilizado para orientar teste vocacional, porque por exemplo, piloto tem limitação, né, militar, aí às vezes faz lá e aí já fala, melhor você não fazer, né. Aí eu coloquei aqui, assim, só para a gente ter um mínimo de raciocínio clínico, né, então, assim, coisas que podem causar uma baixa visual súbita, tipo uma ceratite aguda, um glaucoma agudo, um uveíte anterior, tá? Aqui, ó, para a gente fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, aqui o de cima que tem, a gente chama de dendrito, né, que parece tem uma ramificação que parece um galhozinho de árvore, né? Isso é típico de ceratite herpética, tá? E às vezes a gente vê uma cicatrização desse tipo e a pessoa fala, foi uma lesão química. Aí você vai ver lá, tem receita de aciclovir, que é para tratar herpes, e tem uma cicatriz, parece uma arvorezinha desse tipo. Você fala, poxa, não é. Aí aqui embaixo eu botei uma ceratite, né, mais difusa, tá? Isso aqui, por exemplo, é uma lesão que a gente vê muito com soldador. Eles soldam durante o dia, às vezes o soldador mesmo não tem nada, porque ele está protegido, mas o cara que está do lado não está usando nada, então faz a lesão, na hora ele não sente nada, e aí ele vai bater no Souza Guiar 3 horas da manhã, sem conseguir abrir o olho, morrendo de dor, porque essa é uma queimadura que ela geralmente dá sintomas horas depois, tá? E aí o padrão geralmente é um padrão mais difuso, assim. Causas posteriores, né, de hemorragia, que o olho fica branco e indolor, né? Então a gente tem a hemorragia intravítrea, que você olha tudo meio vermelho assim, e tem a vitreite, que é como se fosse um acúmulo de células, né, de defesa no olho, e aí fica essa sensação aí turva, né? Eu botei aqui algumas causas, tá, que poderiam ser de baixa visual súbita posterior, né, ou com olho branco, tá? Aqui eu botei uma foto de uma rotura, não sei se vocês vão conseguir ver aqui uma parte mais vermelhinha, não sei se dá para ver meu mouse, mas assim, a parte mais vermelhinha, e o descolamento, assim, dá essa sensação de parece que o olho está dentro da água, né? E aí várias causas de baixa visual súbita, tá? Eu não vou ficar explicitando uma por uma, mas aquela questão, é importante a gente pensar num diagnóstico diferencial. Eu botei essa daqui porque, pensando em diagnóstico diferencial, a gente pode ter até uma conversão histérica, que é uma coisa, parece absurdo, mas eu fiz um caso desse, tá? Ela tinha 500 mil coisas e ela realmente conseguia convencer alguns médicos, mas na hora que você via, assim, ela voltava, ia para 1000 médicos, tinha 1000 coisas, e esse processo me deu um trabalho enorme por causa disso que eu falei, porque a gente vai pegando um monte. Ela teve um acidente,
que foi um acidente que não tão grave quanto ela quis fazer crer, né? E aí a coisa foi complicando, e quando você via, tinha 500 mil laudos diferentes, de especialidades diferentes, e aí para eu conseguir desmistificar aquilo tudo, deu um trabalhão, tá? Mas aí também outras causas que a gente tem que pensar, tá? A baixa visão súbita transitória, né? Você tem a amorose fugaz, um edema papilar por hipertensão intracraniana, por exemplo, se resolve a hipertensão, se for em tempo hábil, se volta ao normal, né? A hipotensão, que o paciente pode ter uma lipotímia, né? A enxaqueca oftálmica, que passando a crise melhora, e as crises de glaucoma agudo que tem que ser tratadas, né? Isso aqui é um olho típico de uma crise de glaucoma aguda. A gente vê injeção ciliar, um edema de córnea e uma midríase paralítica, tá? Aí falar um pouquinho dos traumas oculares, né? Como a gente falou, bastante comuns em acidentes de trabalho, né? Aqui, ó, 1,9% dos registros de acidentes ocupacionais, se a gente estiver pensando que está falando numa estrutura bem pequena, né, e que tem todas as outras coisas, eu acho que é considerável, né. Então, a gente tem o hematoma, que a gente está vendo aqui, por exemplo, do lado aqui é uma hemorragia subconjuntival, que pode ser causada por um trauma, mas também pode ser causada por um hipertensivo, por exemplo, ou um vômito que o paciente tentou segurar, ou o paciente que toma remédio para coagulação, então isso tudo tem que ser avaliado, né? Embaixo aqui a gente está vendo prender um ganchinho aqui na córnea, né, do paciente, e aqui à direita é um halo de siderose que foi um corpo estranho, isso aqui a gente vê bastante, né? Isso aqui é um indício que realmente houve um corpo estranho por limaria de ferro. Geralmente a gente raspa esse halo, mas aí ao invés de onde está esse halo marronzinho aí, vai ficar um halo branquinho, que é a cicatriz, tá? Então, isso aqui é um indício que realmente houve um trauma, tá? Aí a gente tem um monte de coisas, né? As principais causas de trauma contuso, por exemplo, são bolas de squash, rolha de champanhe, correias elásticas de bagagem, né? Aqui a gente tem, aqui embaixo, isso aqui é a fluoresceína, que a gente coloca no olho para ver se tem descontinuidade da córnea. Então, a gente está vendo aqui uma abrasão corneana, né? Em cima, uma queimadura da pele. Isso aqui eu coloquei porque, geralmente, quando a gente vê queimadura da pálpebra, dos cílios, em geral, não queimou o olho, porque o paciente teve tempo de fechar o olho. A gente vê que no direito ele está até com o olho meio vermelhinho, mas no esquerdo ele está com o olho bem claro, tá? Então, provavelmente, acabou sendo uma queimadura mais externa só. Lesão epitelial recorrente, por exemplo, é bastante interessante, especialmente unha e papel, às vezes faz uma lesão por unha e por papel, e aí depois o olho pode abrir de tempos em tempos, aquela lesão abre novamente espontaneamente. Aqui as queimaduras oculares, né, em cima aqui, vê que a córnea está com uma abrasão difusa, né, aqui uma queimadura por ácido, né, geralmente queimadura por base é mais grave, tá, porque ela faz uma reação química com a água e vai penetrando mais, tá, então entre um ácido forte e uma base forte, pior uma base forte para o olho, né, tá, e aqui a gente vê uma injeção ciliar, né. 2/3 dos acidentes de trabalho são por queimaduras oculares, pelo menos nessa estatística. Tá? Essas estatísticas eu sempre fico meio assim, mas só para a gente ter uma noção, né? Então, aqui a gente tem umas lesões da pupila, tá? Uma lesão do esfíncter, aqui o iridodiálise, que a íris às vezes pode ficar meio molinha, tá? E aí a gente vê ela balança assim, né? Aí as cataratas, né? A gente tem aqui embaixo uma subluxação do cristalino, ele saiu do lugar, desceu um pouco, geralmente por trauma também, mas tem aquela questão de sempre fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, síndrome de Marfan pode fazer isso, que é uma doença do colágeno, então, como nas outras áreas da perícia, a gente tem que avaliar como um todo, né? Tá? Aqui uma catarata em árvore de Natal, é bonitinha, né? Botei aqui que ela é bem legal, parece uma árvore de Natal. Então, assim, outros traumas oculares, a ruptura da retina, abulsão de nervo óptico, aqui são mais graves, né? Tá falando de casos bem graves, e aí, realmente, para acontecer isso, não dá para ser um tapinha e pronto, tá? Tem que ser um traumão. Botei aqui um caso falando de motorista, né? E aqui já é um caso diferente. Ele teve uma lesão que foi uma lesão grave, tá? Ele teve que fazer
está com uma cicatriz escleral superior, pseudofacie, quer dizer que ele teve que fazer uma cirurgia de catarata e colocar uma lente, e depois fez uma capsulotomia, que é uma limpeza da cápsula posterior. Então, você olha aqui e você fala, poxa, de fato foi uma lesão grave, ele fez uma lesão escleral, a esclera é uma estrutura mais rígida, né, evoluiu com uma catarata traumática, foi realmente um trauma grave, só que evoluiu maravilhosamente bem. Ele veio praticamente 100% com o olho direito com grau bem baixo, e o esquerdo não teve nada, né? Você vê que ele enxergava mais 100%, mas teve uma excelente, apesar de um trauma grave, teve uma excelente resolução, tá? Ao contrário do paciente que eu falei para vocês agora mais cedo, que não teve a mesma sorte, tá? Aqui também, ó, trauma no olho esquerdo com mola de freio, não usava EPI, isso é uma outra coisa que a gente vê bastante, né? EPI bastante importante, e com frequência eles não estão usando, né? E a gente vê coisas absurdas. Eu me lembro que eu fiz um dos meus primeiros processos, o cara foi desentupir um vaso sanitário com extintor de incêndio, e aí estourou o vaso sanitário, e um caquinho da louça foi parar no olho dele, e já era, né? Então, esse aqui, no caso, fez uma extensa laceração corneana com hérnia de íris. Né? Aqui, vou falar um pouquinho da catarata, que é uma das patologias oftalmológicas mais frequentes, né? A catarata é qualquer perda de transparência do cristalino, ela é a principal causa de cegueira reversível no mundo e a cirurgia mais realizada. Então, justamente por isso, também a gente tem um alto índice de processos relacionados à cirurgia de catarata. Tem uma desmistificação hoje em dia de que é um procedimento simples, o que não é verdade, tá? Se torna um procedimento simples porque os aparelhos evoluíram muito, os cirurgiões são altamente treinados, né, mas assim, é uma cirurgia bastante complexa, ela é feita hoje em dia, os bons cirurgiões fazem em 5, 10 minutos, né, mas ela é uma cirurgia com potencial alto de complicação, apesar do alto índice de satisfação, tá, a gente tem a média de cegueira, né, foi aqui, é de 1 para 1.000, então de cada 1.000 cirurgias de catarata que são feitas no mundo, um paciente fica cego, tá? Para o glaucoma é 1 para 100, para vocês terem uma ideia, já é bem maior, né? A gente tem a catarata primária, que é do envelhecimento, secundária, que pode ser por trauma, uso de corticoide, o diabetes, né? Tá? A radiação também é uma coisa que pode dar catarata, influenciar, tá? Mas aí, obviamente, que não dá para ficar falando que qualquer paciente que se expôs ao sol e aí teve a catarata tá relacionado, né? Tá, e aí estamos aqui a radiação infravermelha, né, radiações ionizantes e a solda. Aqui uma catarata no jovem, né, a gente tem alguns tipos de catarata, a gente olha e consegue determinar que, por exemplo, a catarata do idoso, ela é geralmente bilateral, ela costuma ser ou cortical ou nuclear, né, então ela pega mais essa parte de fora aqui, ou ela é meio homogênea, fica tudo meio opacificado, tá? Quando a gente vê uma tipo essa daqui, que é uma catarata polar, a gente tem que suspeitar de uma catarata congênita, tá? Isso aqui é importante porque, mais uma vez, no estabelecimento do nexo, para avaliação de causa estranha, por exemplo. Aqui o glaucoma, né, segunda maior causa de cegueira no mundo, eu botei 2 olhos aqui, tá, a gente em cima vê um nervo normal, você vê que ele tá tudo coloridinho, os vasos não defletem, assim, defletem bem no meiozinho dele aqui, nesse outro a gente vê que tem um halo mais claro aqui, bem grande, tá, vocês, considerando aqui o nervo, a gente tem essa parte mais central, que é clara, que se chama escavação, e a parte meio laranjinha aqui, que se chama, que é a rima neural. O glaucoma vai destruindo essa rima neural, até que fica como se fosse uma panela, a gente só vê essa parte mais clara, e com isso o paciente vai perdendo a visão, tá? E aí também a gente vê uma série de coisas, por exemplo, tem algumas doenças que estão relacionadas, tem alguns medicamentos que podem estar relacionados ao glaucoma, como o uso de corticoide, por exemplo. Então, um tipo de processo que pode acontecer é um paciente que alegar que fez uso indevido de corticoide, evoluiu com glaucoma, enfim, tem uma série de coisas que podem estar relacionadas, tá? Vira-volta também, eles tentam colocar um glaucoma como uma causa de doença ocupacional, mas não tem muito enquadramento. Doença macular relacionada à idade, são esses pontinhos aqui, tá? Eu costumo falar para meus pacientes que a retina é um tecido altamente ativo e o lixo precisa ser retirado. À medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo essa capacidade, isso vai se depositando aqui,
tá? Tá relacionada, é a principal causa de cegueira em idosos, né? Ela tem fatores genéticos, metabólicos, ambientais, então tem que avaliar todas essas questões, peles mais caras, tabagistas, idade, dieta rica em gorduras, doenças cardiovasculares, e tem a questão da exposição solar. Já estou terminando, gente. Aqui, a cicatriz por retinocoroidite que eu falei para vocês, isso a gente vê com muita, eu pego muito processo disso aqui, tá? Porque aí a hora, sei lá, não sei onde que o advogado arranja isso, e ele fala que foi por retinocoroidite por toxoplasmose, ele é causada principalmente por ingestão de carne mal cozida e fezes de gato. Aí você fala, mas não tenho gato, só que parquinho de criança, areia de praia, está lotado de fezes de gato. Então, assim, aí o cara fala, mas tinha gato no meu trabalho. Então, eu peguei lá. Como é que você vai garantir? Tá? Além do que, essas lesões, elas podem ficar inertes aí, o cara pode ter nascido com ela, o cara pode ter tido um pouco antes do trabalho, pode ter tido até durante o trabalho. Então, assim, para conseguir fazer, eu nunca consegui fazer um nexo em relação a isso. Tem que ter uma evidência muito grande para que você consiga fazer, tá? E aqui eu botei só para a gente ilustrar, tá, como é que é a visão de um paciente, né? Então, essas palmeiras aqui lindas é a praia, um paciente que tem uma visão normal, tá? Embaixo, um paciente, aí a gente vai vendo, né, da esquerda para a direita aqui para baixo, né, como é que o paciente que tem glaucoma vai passando a ver, tá? Então, assim, ele vai tendo uma perda da periferia para o centro, né, até que na terceira figura aqui já está mais comprometido, e no final é um teto preto, tá? A doença macular relacionada à idade já é essa aqui do guarda-sol, ele vem em volta, mas no centro ele vê uma mancha preta. E na catarata a gente tem uma turbação difusa ou qualquer outra doença que opacifique os meios, né, tipo um edema de córnea, uma cicatriz de córnea, ou a própria catarata, ou uma hemorragia vítrea, ou uma vitreite, qualquer coisa que esteja naquele eixo visual que eu falei para vocês, vai dar uma sensação dessa daí para o paciente. É isso, pessoal, queria agradecer, tá? Tá aí meu e-mail, meu telefone, se alguém quiser me contactar depois, estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição aqui para discussão, dúvida, crítica, o que vocês quiserem. Muito bom, Carol. Se puder parar a apresentação para a doutora Ruth apresentar dela agora, por gentileza. Parei. Obrigada. Doutora Ruth? Deixa eu tentar aqui. Pode comentar. Tudo mais. A gente, por muito tempo, teve oftalmo no IML, né? Eram oftalmos concursados com peritos legistas só para oftalmo. E para otorrino também. Recentemente, com a baixa de peritos que a gente tinha, agora, graças a Deus, entraram vários colegas, a gente ficou muito tempo com muito pouco perito. E aí a gente precisou que os peritos que são especialistas fossem para o plantão. Então, a gente aboliu esse serviço. Não existe mais de oftalmo forense, nem de otorrino forense, porque a quantidade de laudos que eles, especialistas, produziam em relação aos demais era muito discrepante. Então, atualmente, a gente só se baseia por informações trazidas de fora, para laudos criminais. E aí, daí, a importância do que a Carol também falou, né, de quem é assistencialista, quem é médico de verdade, trabalha com paciente, opera e tal, redigir o melhor possível, porque vai ser utilizado em todas as esferas aí, né, em todas as outras sempre foram, mas na parte criminal também sempre vai ser utilizado já há uns 4 anos que está sendo assim. É verdade. Cria um problemão, né, assim, porque às vezes você fica meio que sem solução, né? É ruim para todo mundo, né? É ruim para a pessoa que está movendo o processo, que às vezes pode estar prejudicada, né? É ruim para o juiz que vai precisar julgar, é ruim para a gente que fica com as lacunas, né? É a realidade da perícia, isso de modo geral, né? Mas eu acho assim que nós que somos médicos, treinados e tal, pelo menos nós poderíamos. E outro problema é a questão das letras ilegíveis, né? Que também. Não está dando para ouvir, Gabi. Bom, eu pelo menos não estou. Não, o microfone dela tá desligado, doutora Gabi, você precisa ligar pra gente ouvir. Ela travou.
Acho que agora seria o início da apresentação da doutora Ruth. Estão vendo já a minha apresentação? Sim, estamos visualizando. Ah, ótimo. Posso começar? Pode. Pode sim. Bom, boa noite a todos. Eu espero que possa contribuir um pouco, porque a Carol já falou tudo, mas eu vou falar um pouco mais sobre a questão legal, né? Porque quando você faz uma perícia, não adianta só você examinar, você tem que conhecer as regras, a legislação, para que você possa enquadrar ou não essa pessoa. E como a Carol falou, é muito difícil essa avaliação, porque, na verdade, os dois itens que são avaliados, que é o campo visual e a acuidade visual, elas são informadas pelo próprio autor. Então, o que eu sempre falo é que, para mim, começa o exame pericial na recepção. Quando o autor chega, eu já começo a observar como é que ele anda, como é que ele senta, qual é a postura dessa pessoa, que normalmente você começa a perceber quem realmente tem um defeito de campo, quem não enxerga para preencher um papel, não consegue assinar, não consegue preencher uma ficha, você começa a entender o que aquela pessoa está enquadrada, mais ou menos. Mas depois, claro, você vai ter que ver os exames, fazer exames, e você não consegue sem ter, minha opinião, né? Eu não consigo, pelo menos, sem ter o equipamento básico de exame, e às vezes a gente precisa de exames até bastante mais sofisticados para entender o que está acontecendo, porque, naturalmente, o periciado ele pode simular, meta-simular, enfim, ele está ali tentando te fazer um convencimento, e você tem que ter a decisão disso, né? Então, com relação à bengala, né? Não sei se os colegas estão familiarizados, a gente tem a bengala branca, que é do cego, a vermelha e branca, que é a surdo-cegueira, e agora nós temos a bengala verde, que é da visão subnormal, ou deficiência visual, né? Agora chamada assim, mas que é muito pouco usada ainda, a maioria usa a branca ou a branca e vermelha, sendo ou não sendo surdo, sendo ou não sendo cego. Mas, então, a bengala não serve, isso que eu queria falar, né? Não serve como parâmetro, porque as pessoas não usam a bengala certa. Então, mais uma dificuldade. A outra grande dificuldade que eu vejo é a questão das tabelas. Sempre os colegas me ligam e perguntam, mas é quanto isso? Equivale a quanto? Eu não estou entendendo essas contas, né? Porque cada tabela, ela segue um padrão, né? Nós temos escalas métricas, nós temos escalas que são decimais, né? É fração, é matemático, né? E tem logarítmicas. Então, assim, é importante saber que essas tabelas têm uma equivalência. Assim como você pode ter metro, polegada, você tem uma equivalência de moeda, real para dólar, aqui também você tem equivalência entre as tabelas. Outra coisa importante é reparar que cada tabela tem uma distância certa para medir a visão. Não adianta eu pegar uma tabela que é de 6 metros e medir em 3. Aí você vai dizer assim, mas os consultórios oftalmológicos têm 3 metros e se mede a acuidade visual, mas não é com tabela. Aí é feito com projetor. O projetor faz a compensação, a gente regula ele para projetar do tamanho. Então, é diferente, né? E nós temos essa tabela de visão subnormal, que ela geralmente fica montada num carrinho, onde você preconiza a distância que ela vai ficar. E conforme você aproxima ela do examinado, você vai mudando esse número, né? Ou multiplicando o denominador, né? Ou dividindo o numerador, de forma que compense essa distância que você está usando. Então, vocês já viram que não é uma tabela muito simples, né? Aqui nós temos as decimais, né? E o sistema métrico, né? A compensação de um para o outro, né? E como que você vai converter essas medidas. Isso tem aí na internet, não sei ninguém fica muito atento a isso, mas tem que ter essas tabelas para converter. Aí no CID-10 você vai ter, que é o que está ainda vigorando esse ano, a categoria 0, categoria 1, 2, 3, 4, 5, né?
E vocês vão ver mais adiante que na deficiência vai considerar as categorias 3, 4 e 5, né? E não a 0, 1, 2 não vai ter relevância, né? Aqui também ele falou campo visual menor do que 10 graus, né? Mas nós temos outras regras. A categoria 5, que é a maurose, né? Que nós entendemos como cegueira visual, é aquela que você tem ausência total da visão, até a perda da capacidade de indicar projeção de luz, quer dizer, não vê luz, utilizando o sistema Braille como principal recurso para leitura e escrita. Isso aqui é a maurose. Agora, nós temos outro tipo de cegueira, que é a cegueira legal. A cegueira legal, ela é o que a lei entende que o indivíduo que tem uma baixa visual, ele funcione como cego fosse, e, com isso, adquirindo alguns direitos. Então, o primeiro decreto que nós temos é o 3.298, de 20 de dezembro de 99, onde, apresentando uma qualidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, presta atenção, após a melhor correção, quer dizer, eu tenho que colocar o grau, tudo direitinho, não adianta pegar um óculos antigo dele e tentar medir essa qualidade visual, tem que saber que refração é essa atualizada para poder medir a melhor visão. Ou o campo visual inferior a 20 graus, tá vendo? Já difere lá do CID-10, né? Ou ocorrência simultânea de ambas as situações. Depois desse decreto, nós temos o decreto 5.296 de 2004, artigo 70, inciso 3, onde nós comemoramos na época, porque além de dividir deficiência visual cegueira, se entrou com a baixa visão. Então, na deficiência visual cegueira, era uma visão igual ou menor que 0,05 no melhor olho. Você vê que já mudou, aqui já é uma decimal, antes não, né? Com a melhor correção ótica. 0,05 equivale a 20/400. Então, igual ou menor que 20/400 passou a ser cego. Quer dizer, curar a cegueira, né, na legislação. Quer dizer, que era 20/200, passou para cá, deixou de ser cego. E aí, na hora, nós até comemoramos, porque nós tínhamos entendido que a baixa visão também seria contemplada com direitos. Só que não. Ficou só a deficiência visual cegueira como benefício, né? E a baixa visão ficou visão entre 0,3 e 0,05, quer dizer, menor que 0,3, então 0,3 é 20/60, então menor é 20/70, se for para outra tabela. E 0,05, como a gente já falou, é 20/400, né? No melhor olho, com a melhor correção ótica, os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus ou ocorrência simultânea de qualquer das conclusões anteriores. E aí nós debatemos muito como que era esse somatório de campo visual, que até hoje eu estou tentando somar. Eu entendo que quando é uma redução periférica, você consegue medir se é maior ou menor que 60 graus os dois olhos, mas se for uma hemenopsia, se for um outro tipo, quadrantanopsia, como é que você calcula isso? Eu não sei. Depois nós temos a lei de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ela foi promulgada em 7 de julho de 2015, vigora a partir de 7 de janeiro de 2016, 6 meses depois, e é uma lei bastante ampla e aborda diversos pontos da vida cotidiana que os senhores devem conhecer por questões não só oftalmológicas, né? Ali tem todas as outras deficiências. E o avanço na inclusão social no Brasil foi um grande avanço, né? Ficou mais reconhecida a deficiência. E é um desafio para a comunidade jurídica e, naturalmente, para nós também, peritos, né? Bom, aí o conceito de deficiência, que você deve conhecer, artigo 2º, né, que fala sobre a deficiência, quem é deficiente, mas não especifica nada com relação à oftalmologia, quer dizer, o que se conhecia, o que se continua a conhecer. Depois nós temos como é que é feita a avaliação da deficiência, né? Então, a biopsicossocial, né, que é realizada por equipe multiprofissional, aquelas avaliações de funcionalidade,
que é bastante difícil de ser feita, principalmente nos casos aqui que eu vou entrar, que é no monocular. O monocular, ele não se enquadra em nenhuma dificuldade daquelas que tem no questionário, porque o questionário não foi feito para quem é monocular, foi feito para quem tinha deficiência binocular. E era muito comum as pessoas reclamarem, brigarem com nós oftalmologistas, que se ele perdesse um pedacinho do pé, um dedinho, mindinho, ele tinha direito como deficiente, mas ele perdia um olho, ele não tinha direito nenhum. Ele não era nada, e ele não conseguia passar em concurso, porque com uma visão de um olho só, ele era um deficiente. Para algumas coisas ele era deficiente, para os benefícios da lei ele não era. Então, eu acho que foi um grande avanço terem colocado a visão monocular, sim, como deficiência. Isso tem gerado muito processo mesmo. Estou começando a ver resultados junto ao INSS, mas são muito lentos. Eles têm muita dificuldade de liberar esses autores para receberem o benefício, então tem muito caso entrando judicial ainda, né? E esses são os códigos que geralmente nós utilizamos atualmente no CID-10, né? E está acabando o seu tempo, né? O CID-10 vai extinguir no final desse ano. Já está traduzida a tabela de CID-11, mas ainda tem bastante problemas para ser adaptada na oftalmologia. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que sempre que uma pessoa perde a visão, imagina, quem perde um dente fica triste, quem perde um dedinho fica triste, imagina perder a visão, né? Então, nós passamos pelos processos psicológicos, que os senhores também conhecem, a negação, a revolta, a depressão e, por fim, a aceitação. Então, às vezes é comum o periciano chegar, e a maior parte fica na fase da depressão por muitos anos, às vezes nem sai dela, e o perito fica muito indeciso, porque ele pega um autor deprimido, mal fala, chora, está mal, e ele não sabe se aquilo ali é fingimento, se aquilo ali é real. Então, eu queria lembrar aos senhores que os aspectos psicológicos eles estão muito presentes nesses casos, né? E a gente tem que estar atento a isso, porque isso também é causa para afastar essa pessoa. Se ela está em depressão, ela está doente. Ainda que não seja uma doença física, nesse momento ela está doente mentalmente, né? A gente não pode esquecer desse detalhe. Bom, os direitos dos deficientes, né? Aposentadoria, é o que a gente lida, né? Adicional de 25% se precisar de acompanhante, benefício de prestação continuada, isenção da Receita Federal, isso tudo passa pelo perito, né? Isenção de imposto sobre compra de carro zero, transporte coletivo, tudo isso depende dos nossos laudos. Se não tiver laudo, não tem direitos. Com relação às patologias, a doutora Carolina já falou, mas a gente divide sempre em centrais, periféricas ou mistas, né? Então, as centrais, tudo que afetar a região da mácula, polo posterior, vai perder a visão de detalhes, porque ali se dão 90% da acuidade visual. Então, se você vê uma lesão macular, por exemplo, aquele foco macular que a doutora Ana Carolina mostrou, você tem uma perda de 90% da visão, só vai ter visão periférica. Então, é um paciente que vai deambular bem, vai sentar bem, vai ver a cadeira onde está, vai se sentar, vai agir comportamentalmente bem na mobilidade. Mas se você der qualquer coisa para ele ler ou ver próximo, ou detalhes, fisionomia, ler alguma coisa à distância, ele não vai ler nada, nem a tua tabela, nem a projeção, né? Ao contrário, os periféricos, eles não vão conseguir sentar, mas vão pegar o cartão, vão ler tudo, vão falar todas as letras. Então, a gente tem que ter atenção para isso. Ninguém está falseando. Cada patologia vai ter um tipo de comportamento. Então, as que doenças são as periféricas, principalmente, como a doutora Ana Carolina falou, o glaucoma é o mais frequente, mas você tem as distrofias retinianas, retinose pigmentar, que você deve ver bastante também, né? E várias distrofias periféricas, né? Descolamentos, etc.
Bom, eu sempre digo que cego é o perito que, quando se depara com um paciente de baixa visão, diz que não é deficiente porque não é cego, né? Mas realmente existem deficiências por questões de campo. E ele não é cego, ele enxerga, ele lê, mas ele não tem campo visual. Então, atenção para isso. Com relação ao CID-11, eu tenho me debruçado sobre ele, tenho tentado estudar e estou com bastante dificuldade. Troquei algumas ideias com a professora Keila, com alguns colegas oftalmos peritos também, mas está todo mundo muito sem saber sobre como vai ser isso. Primeiro porque a OPAS ela publica como uma visão, a medida, a tabela de medida é a métrica, não é mais da decimal, nada disso que a gente usava antes, o que vai dificultar um pouco mais. Não sei se eles vão... Devia ser traduzida a tabela e colocado no nosso sistema de medição. Porém, isso não foi feito, se manteve o que estava. Não sei se vai haver ainda alguma modificação, porque está aberta ainda para discussões, alguma modificação na tradução, né? A novidade é que, além dessas divisões, né, de leve, moderada e grave, na deficiência para longe, a cegueira que a gente já conhece, vai ter deficiência de visão para perto também. Então, essa acuidade visual para perto, eles também usaram a tabela americana de NIR, né? NIR 6 ou NIR 8, né? Que é a 40 centímetros com correção. Quer dizer, uma pessoa que tem uma baixa visão, certamente vai ter uma deficiência visual para perto, porque não pode ser com aproximação, porque quando ele fala lá de reabilitação, nós usamos graus mais fortes, onde a distância focal é menor. Então, se botar 40 centímetros, ele não lê nada. Ele lê menos ainda do que se ele tivesse sem a correção mais forte, o que vai ser bem complicado ainda. E essas são as definições que a Sociedade Brasileira de Visão Subnormal tem apresentado como a utilização do CID-11, né? Então, a cegueira binocular é na categoria 3, 4, 5, como eu havia falado com os senhores anteriormente, e a 54.4, que é a cegueira monocular, também 3, 4 e 5, quer dizer, 1 e 2 não entram na deficiência. Ou seja, aqui eles falam que a cegueira é pior que 20/200, mas lá na OPAS não é isso que consta. A acuidade visual é inferior a 3,60, que é o 20/400. Então, isso aqui está controverso, acho que ainda vai ter que ser discutido. E o campo visual usou-se também o que estava no CID-10, que é não maior do que 10 graus. Então, não sei se eles vão incluir mais alguma alteração. Então, no ano que vem, nós vamos ter que ter outra palestra sobre o CID-11 e suas aplicações, porque esse ano ainda há uma certa confusão. E com relação, só para exemplificar um caso, que eu estava falando que eu não consigo fazer perícia sem examinar, chegou um caso de DPVAT, tinha tudo, tinha o registro, BO, com um acidente ocular descrito, com hematoma, periorbitário, tudo descrito, e ele tinha perdido a visão. E aí, ao examinar, eu descobri que ele tinha sido operado de glaucoma, tinha uma cirurgia fistulizante. E aí eu perguntei quando foi que ele operou o glaucoma, né? Aí ele ficou assim, parado, como assim? Eu falei, não, como assim não? Eu estou perguntando, quando foi que o senhor operou e onde o senhor operou esse glaucoma? Porque o senhor perdeu a visão pelo glaucoma, não foi pelo acidente. O acidente se dá depois, né? Quando foi isso? E aí ele, obviamente, perdeu a causa e tal. Mas se eu não tivesse um aparelho, não examinasse ele, não visse a cirurgia, eu teria concedido, porque na documentação, no boletim, estava tudo redondo, tudo certinho. Então, tem as pessoas que realmente usam a perícia para enganar e tem pessoas que precisam de nós. Eu sempre tento entrar na perícia sem ter algum preconceito e tento observar a pessoa. Eu uso algumas técnicas também de simulação, quando diz que é cego, a gente usa lentes prismáticas para ver se o olho desvia ou não, lentes de alta dioptria, então
Você coloca na frente daquele olho que ele quer cego, se ele desviar porque ele está enxergando. Então, a gente tem algumas maneiras. Outro dia também peguei um outro caso que ela alegava perda de visão de um olho, né? E aí eu alternava a medida, né? Eu abria um lado, fechava o outro, né? E voltava para o primeiro, e ela ficou confusa. Aí teve uma hora que ela me perguntou, mas qual olho que a senhora está examinando? Aí eu falei, o que isso importa? Eu estou examinando. Eu vou examinar os dois, né? Tanto faz qual é o primeiro, qual é o segundo. Então, assim, ela estava muito ansiosa porque ela não sabia qual que eu estava examinando e se ela ia falar errado. Então, já estava claro que ela estava simulando, né? Então, é assim, a gente tem que ter um pouco de malícia, como nós peritos sempre temos, mas não podemos sempre partir da premissa que ele está mentindo. Outra coisa com relação ao campo visual, eu não gosto do campo visual computadorizado. Eu sempre prefiro o campo visual manual, que é muito mais difícil de simular do que esse, porque são poucos pontos. E se ele não marcar, dá para perceber bastante essas alterações, porque você vai mudando o tamanho da luz que está sendo estimulada. Tanto que o DETRAN, alguns órgãos só exigem o campo visual manual, eu dou preferência. Nem sempre chega até a perícia, né, o caso com o campo visual manual, mas se puder pedir, é bom. Outra coisa que eu uso também é a tela de Amsler, né, o grid de Amsler, que é um quadradinho, né, quadriculado, onde também alguma perda de campo significativa, um bitemporal, alguma coisa, né, você consegue detectar pela tela de Amsler, sem ter o campímetro. Bom, acho que é isso, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, também não quero me estender, porque já está um adiantar aí da hora. Vou entrar no chat e ver se tem alguma pergunta. Sim. Aí, doutora Ruth, se a doutora puder clicar ali em parar a apresentação. Eu tô pronto, consegui. Está parada. Tem dúvida, Gabriela? Pode perguntar. Estou tentando entrar no chat, só que a minha conexão do computador está ruim, eu entrei no telefone e no telefone você entrar no chat. Mas quem tiver dúvida pode ir perguntando em voz alta mesmo, já que eu não estou conseguindo ler. Essa reunião vai ficar no nosso canal do YouTube, da BML-PMRJ, junto com as outras antigas. Acho que foi muito bom, né? Acho que eu aprendi um monte de coisas. E vamos ver se a gente faz uma sobre otorrino também. Estou, inclusive, procurando algum otorrino que tenha experiência pericial ou que tenha alguma coisa para falar, para se juntar a nós aí. A Maristela, que acabou de passar batendo palma, eu convidei, mas ela no momento não vai conseguir, por causa da data. E vamos programar, se algum otorrino estiver à disposição para participar, procura a gente aí para a gente montar o nosso próximo encontro. Então é isso, Bom, pessoal. se ninguém tem dúvida, é porque não entenderam, né? Porque eu tenho uma porção. Acho que acaba sendo muito específico. A gente acaba... Deixa eu tentar aqui. Mensagem na chamada. Não, no chat também não tem nenhuma dúvida, não. Só tem elogios. Que bom, obrigada. Bom, se surgirem dúvidas, façam contato com a gente aí pelo nosso Instagram ou por qualquer contato que a gente pede para as apresentadoras responderem. Vai ficar gravada, vai ficar no canal do YouTube da BML-PMRJ. E também todas as reuniões moderadas pela BML Nacional ficam no site da Nacional também, tá bom? Tá bom. O André está dizendo que o INSS tem dificuldade para conceder o LOAS por visão monocular. É uma pergunta, é uma dúvida. Eu acho que sim, porque como eles fazem aquela avaliação multidisciplinar, aquele questionário de funcionalidade, aí pergunta, você consegue fazer a barba sozinho?
Claro que o monocular consegue fazer, tem mais dificuldade do outro lado, de um lado do que o outro, mas ele faz, né? Ele consegue descer uma escada? Consegue, ele precisa ter mais tempo, olhar melhor, tem que se segurar para não cair, mas ele consegue descer. Então, o que acontece? Aquele questionário não é próprio para quem tem visão monocular. Ele tinha que perguntar se tem dificuldade, não se faz ou não faz. Faz ou não faz, ele faz. Né? Com o olho, ele consegue fazer muita coisa, mas não tudo e não com a mesma destreza e com a mesma rapidez, né? Com a mesma facilidade que uma pessoa que tem uma visão binocular. E por isso eles ficam amarrando um pouco essa liberação, que não pode ser. Mas o Lois, assim, Lois para monocular é um pouquinho complicado, né? Porque o monocular ele dirige, inclusive. Não vejo nada de complicado, porque na realidade ele passou a ser deficiente. No momento que ele passou a ser deficiente, ele é enquadrado como tal, ele tem o direito. Porque ele tem mais dificuldade Tem vários de conseguir graus de emprego. deficiência, né? O monocular, ele pode, você até pode pensando numa avaliação biopsicossocial, né? Mas tá cheio de professor aí, de médico, inclusive. Tem cirurgião monocular, tem um cirurgião oftalmológico que é monocular. Não é o esperado, mas assim, né? Que perigo! Mas E é um senhor cirurgião, tá? Cirurgião. Eu já vi oftalmo monocular, mas não era cirurgião. Então, assim, Porque, eu vejo mais cuidado. Eu tenho um colega cirurgião geral que ficou monocular por um acidente e ele passou a ser proctologista, porque ele se readaptou à situação dele, porque ele tinha uma prótese ocular num dos olhos, ele não tinha visão zero naquele olho, né? Então, ele achou que ele não tinha capacidade de fazer cirurgia geral por questões de profundidade, né? E não dá mesmo, porque como é que você vai ver se o vaso está mais próximo? Você cria acidentes na cirurgia. Esse, no caso, ele já nasceu, né? Aquela história da adaptação, né? Quando você nasceu, já tem mais facilidade, né? Pai, obviamente, é uma pessoa que tem uma adaptação, né? Não é qualquer um que vai ter uma adaptação dessa, né? Mas o BPC Lois eu acho meio... Porque a gente também sabe que tem todo um lobby, né? A favor de monocular, né? Então... O Walter perguntou se, de modo geral, acaba sendo liberado ou não o Lois, depois que passa pela nossa avaliação. Eu vejo a incapacidade como real, assim, uma incapacidade, né? Aí você bota na tabela incapacidade de 30% e tal, vai ter uma... para algumas atividades fica permanentemente incapaz, né? Mas o Lois eu não acho que... Depende, muito. Eu não coloco assim, não. Eu coloco que se enquadra na categoria de deficiência visual, segundo a lei e tal. Não tem, eu acho que a gente tem que conceder, porque tá na lei. Senão ele vai ter que recorrer à justiça, outras coisas, entendeu? Vai receber muito mais, né? Vai ser indenizado. Então, se ele tem direito, ele tem que ser concedido. A não ser que mude a lei outra vez, né? Tá bom, então, galera. Acho que é isso. Coloca a lei e o ilustríssimo decide, né? Isso aí. Exatamente, siga a lei. Eu sigo, né? A lei estritamente, né? Não invento nada, mas se está na lei é para ser concedido. Né? Então tá bom, pessoal. Vamos encerrar para a Adriele também. Já está virada de ontem. Obrigada a todos. E até o próximo encontro, que é na última quarta do mês que vem, de março. Ok. Boa noite. Tchau. Beijo para Obrigada. todos. Boa noite. Valeu. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor.